Boa noite. Vamos dar início aqui mais uma live da nossa jornada, né? Enquanto o pessoal vai entrando, deixa eu fixar aqui no comentário o tema da nossa live de hoje, que é perfil comportamental e identidade. Isso. Fixar o comentário. Pronto. Boa noite, gente. Já vamos dar início aqui à nossa live, tá bom? Só aguardar um pouquinho enquanto o Insta avisa mais pessoas, tá certo? Hoje nós vamos falar aqui sobre perfil comportamental. Você sabe qual é o seu? Você vai descobrir hoje. Olá, Aparecido, bem-vindo. Uma boa noite para você. Tá me ouvindo bem? Me sinaliza aí se o som tá saindo bem, a imagem, se tá tudo ok aí. Já vamos clicando aí, gente, no aviãozinho e convidando mais pessoas para entrar na live, tá bom? Já já nosso convidado tá aí também. Nós vamos falar sobre perfil comportamental. Rose, bem-vinda. Seja bem-vinda, Rose. Ei, Cristian, já já te mando o convitezinho aqui para entrar. Sinaliza para mim, gente, como é que tá o som aí? Tá legal para vocês? Ei, Georgia, bem-vinda. Obrigada. Já vamos, gente, clicando aí no aviãozinho e chamando mais pessoas para participar da live de hoje, tá? Ótima noite, Georgia, para você também. Já vamos clicando aí, deixa eu fazer aqui minha parte. Convidar aqui pessoas para estar na nossa live de hoje. Pronto. Obrigada, Georgia. Muito obrigada. Suerley, bem-vindo. Mais uma live aqui da nossa jornada, tá bom, gente? Da semana à noite, essa é a nossa última live. Amanhã nós vamos ter live sábado pela manhã. Essas lives foram o quê? Um aquecimento da nossa jornada que inicia na segunda-feira. Ótima noite, Su. Que inicia na segunda-feira, né? Segunda-feira nós vamos dar o pontapé. Nós já iniciamos realmente a nossa jornada, que vai ser de 5 a 12/10. A jornada é em um grupo fechado, tá? E com meu acompanhamento no WhatsApp durante 7 dias, com exercícios práticos, tá bom? Ok, vamos entrar? Christian já tá aqui, gente. Já vou convidar ele para entrar. E vocês já vão chamando mais pessoas, tá? Pronto. Ei, Oi, Christian, boa Fábio. noite. Boa noite, tudo bom? Tudo bom? Seja bem-vindo. Demorou para entrar? A Hã? conexão, a conexão tá, para mim tá falhando. Demorou para entrar, a imagem, o áudio tá perfeito, tá beleza aí? A sua imagem, o áudio para mim tá ok. É, Para pra mim, vocês aí, gente, como é que tá? Sinaliza aí. A minha que tá ruim para você, Christian? não, melhorou, melhorou. E aí, tudo Melhorou? certinho? Boa noite a todos. Tudo ótimo, tudo ótimo. E aí, Fábio, vamos começar a Vamos nossa lá? jornada? Vamos sim, com o maior prazer. Eu gostaria primeiramente de te agradecer, Christian, por aceitar. Ei, Cida, bem-vinda. Uma boa noite por aceitar esse convite, viu? Por vir aqui Uhum. nessa noite compartilhar. O Christian, além de coach, também ele é analista de perfil comportamental. Ele também tem mais essa missão aí, né? De nos orientar quanto ao perfil.
E vocês vão entender nessa noite um pouquinho por que é importante saber qual é o seu perfil. Mas aí não é comigo, é com o Christian, tá, gente? Vou deixar ele Hum. falar aqui. Mas eu queria, Christian, antes da gente começar, a pedir para as pessoas convidarem mais pessoas. Ele, Neide, bem-vinda, Dila. Convidem Exatamente. mais pessoas para poderem aproveitar esse conteúdo de hoje, porque é muito interessante você descobrir o seu perfil. Quando eu descobri o meu perfil, foi durante a minha formação, eu fiz o teste. Na verdade, eu já tinha feito há alguns anos atrás, mas não tinha entendido. E aí, durante a formação, fui entender o resultado do meu teste. Eu comecei a fazer das pessoas aqui de casa. E aí, observei o porquê de alguns Tá travando um comportamentos. pouco. Tá travando? Pronto. O de Christian travou um pouquinho. Como é que tá aí para você, gente? Christian saiu, deve voltar, tá bom? Enquanto isso, nós seguimos aqui. Tá bom aí para vocês? Bem-vinda, Jamile, bem-vinda. Vai voltar aqui agora. Vou entrar aqui. Pronto. E aí, cheguei? Voltou, voltou. Márcia, Tá. bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos, novamente, né, a todas. É um prazer, Fabiana, estar aqui, né? A gente tem Prazer é percebido nosso. todo o seu trabalho, né, no sentido de levar um conteúdo de qualidade e, assim, tem contribuído muito para a gente, né? A gente tem analisado que a gente está vivendo um momento de muita estabilidade, né? Às vezes eu estava aqui em casa conversando com minha esposa e ela estava dizendo que a gente sempre está com esse conceito muito de pandemia, né? Mas assim, o contexto, cada um está enxergando de uma forma, né? A gente fala Uhum, uhum. muito o que a mídia está falando, mas assim, esse momento é um momento que depende da lupa de quem está olhando, né? Para muita gente, esse momento é um momento de oportunidade, de transformação, é um Uhum. momento de mudança, né? A gente tem que sair desse discurso comum, né, que a gente está vivendo a pandemia. A pandemia existe, sim, está aí, mas a gente tem que buscar o lado positivo disso aí, né? E assim, a gente está trazendo Sei. hoje a questão de um tema que eu acho muito inquietante, né? A questão da gente estar descobrindo nosso perfil comportamental, porque quando a gente conhece a nossa identidade, a gente acaba se relacionando bem com a gente e, claro, com o outro, né? Com certeza, com Então, a certeza. abundância, na realidade, às vezes, tem tanta coisa, tanto conceito comum, né, Fábio, que a gente tem ouvido hoje, né? Abundância, prosperidade. Mas, assim, o que é prosperidade? O que é abundância, né? Como é que a gente chega a ter equilíbrio nas nossos vários pilares na vida, né? Então, Uhum, muita uhum. gente ainda é turpado, né, levado para o conceito de material, mas é exatamente isso que a gente tenta contagiar, levar para as pessoas uma mensagem que a gente tem que estar bem, né? A questão de algumas coisas Com materiais que certeza, com chegam, certeza. chegam exatamente através do acréscimo. Você está bem, isso vem por acréscimo, né? Sem essa busca frenética, doida, que muita Com gente certeza. está pensando que é a essência da felicidade, né? Mas vamos lá. Eu costumo, sabe, Fábio, começar as lives tirando um código de um livro que eu acho muito importante e hoje tem Ótimo. sido o princípio para mim, né? A questão da Bíblia. Eu não Ó, estou trazendo aqui a questão de religião, mas assim, eu vejo que nela a gente encontra muito princípio, com muita certeza. orientação com relação à questão do agir. E eu queria lhe pedir licença e aos nossos convidados para Fique ler à um trecho que eu vontade. acho que é pertinente, tá? É o que a gente Ok, vai falar ótimo. hoje, tá? Olha só, Tiago, na Epístola de Tiago, né, é o capítulo 1, versículo 19 a 20, que diz assim: Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar,
porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, tá? Esse é o código que eu estou trazendo hoje para a gente parar e pensar um pouquinho, né, diante do nosso tema, né? A questão da gente se ouvir, né? Da gente falar menos e utilizar uma percepção que a gente não tem, a gente não teve muito na nossa educação, a questão da orientação para a gente ouvir as nossas emoções. Não sei se você concorda, Uhum. Sim, né? concordo, claro. Então, eu vou trazer aqui o seguinte: a gente vai fechar os olhos, pedir ao nosso público, quem se sentir à vontade, fechar os olhos, né? E a gente vai fazer 3 respirações de uma forma profunda, né? Isso para quem se sentir à vontade, Vou fazer então, gente. tá, gente? Vamos E aproveitar. quando eu contar 3, a gente vai abrir os olhos de forma lenta, né? E se conectar com o que a gente está Uhum. trazendo aqui, né? Vamos lá? Ótimo. Vamos pensar exatamente, gente, em alguém que está distante da gente, que a gente precisa, né? Se hoje, com essa live, a gente tivesse um único desejo a ser atendido e concedesse o desejo de conectar com uma pessoa que está distante da gente. Por algum motivo, essa pessoa se afastou da gente e a gente precisa, nesse último sopro, acessar ela, né? Transbordar ao esperar dela, dar o que a gente tem de melhor e falar a verdade em amor, né? Para a gente se sentir pleno e equilibrado. Vamos voltar, gente? 1, 2, 3, tá? Eu queria que vocês registrassem, né, para a gente quem é que vocês pensaram, né? Um amigo, não precisa citar nome, mas se veio alguém na mente, Coloca aí, né? gente. Colocar para a gente, né? Seu filho, sua esposa, seu pai. Por que isso? A gente está trazendo essa vivência, Fabiana, exatamente a gente refletir o que é que a gente tem sido, né? O que é que a gente tem olhado para Uhum. a gente, para exatamente entender a questão do nosso perfil, nosso comportamento. Como hoje é sexta, acho que é um dia que a gente tem que trazer leveza nesse assunto. Então, eu vou fugir um pouco da questão da, da coisa da teoria do perfil Uhum. comportamental e Uhum. trazer uma ferramenta que a gente utiliza muito, né, Fábio? Eu sou. Contextualizar aqui. Esse eu Ok, sou, ó. eu vou definir a questão do perfil que a gente vai falar, tá? Então, Ok. vamos. Algumas pessoas colocaram aqui, ó, Cristian, deixa eu ler para você. Georgia colocou irmão. A Rose colocou aqui a mãe. Jamília, uma amiga. Legal. Obrigada, gente. Gratidão por Obrigado, gente. compartilhar. Então, gente, olha só. A gente, como coach, tem que trazer o processo de coach. Então, vamos simular aqui uma sessão de coach com vocês, tá? Esse Eu Sou é uma ferramenta muito legal, porque a gente vai contextualizar cada perfil. Então, vamos imaginar, Fábio, a minha fala dizendo eu sou. Eu sou, dentro desse contexto atual, né? Como eu disse, eu não vou caracterizar como contexto da pandemia. Para muita gente está sendo muita coisa diferente da pandemia. Então, mas nesse momento, eu estou lhe dizendo, Fabiana, que eu fui ao Sebrae, né? Bati a minha meta, estou querendo exatamente inovar uma série de coisas em minha vida. E assim, sabe, Fabiana, é, eu quero uma vida nova. Essa vida nova depende da minha ação. E eu tenho agido. Uhum. Você, como minha colega e amiga, o que é que fez para alterar esse contexto, né? Eu estou exatamente te dizendo que eu fui no Sebrae, que eu coloquei o meu currículo em algumas empresas que gostaria de trabalhar, eu estou agindo, tá? Com relação ao nosso processo de coach, eu quero saber o seguinte: você bateu as metas que a gente se propôs esse mês, A de tá? agora eu tenho batido, tem. Bateu? Começar agora de Ótimo, outubro, ótimo. né?
Aí de Legal, setembro, sim. legal. Outubro, Então você tem feito tudo que a gente se propôs, não é isso? Joia. sim, Aí eu tem te feito. pergunto, eu realizador, quem que eu sou como perfil, no perfil comportamental, né? Eu sou, gente, o executor, tá? E é exatamente um Perfil dos perfis que a gente estuda, né? Que é essa pessoa que exatamente realiza, né? Toma iniciativa, é bastante agressiva com relação à competitividade, e Uhum. assim, é um dos perfis que a gente está apresentando aqui a vocês, e tem também o lado que precisa ser trabalhado. Nesse movimento dele, ele geralmente é meio agressivo. Quando é líder de equipe, ele impõe determinadas coisas Uhum. sem muita educação, vamos dizer, sem muito sentimento. Ele quer atingir a meta e ele vai fazer tudo para atingir isso. É legal isso? É, sim, né? É um perfil, né? Então, é um perfil. Segundo eu sou, seria, eu sou exatamente o quê? Fábio, a gente vai estar saindo dessa live, certo? Vamos sair para balada. Vamos esquecer dos problemas, né? Vamos conectar com as O pessoas, comunicador. né? Vamos tentar espairecer. Quanto mais gente tiver no nosso grupo para a gente conversar, melhor, tá? Deixa eu olhar aqui se eu fiz a minha agenda. Pô, não estou nem achando minha agenda. Pô, hoje eu nem marquei em minha agenda a questão do que tem que ser Quem aí feito, está se identificando, né? gente? Quem aí Quem é, está se identificando com esse né? perfil? Então, esse é o perfil do influente, do comunicador. Ele é legal? É, sim. Tem os seus pontos muito positivos, como tem também os pontos a serem trabalhados, né? O terceiro ponto, Fábio, ou a terceira fala, exatamente do eu sou, é o eu sou daquela pessoa que vai chegar aqui e te dizer o seguinte: Fabiana, olha só, a gente está vivendo a questão desse contexto de pandemia. Poxa, eu planejei tanta coisa, né? E eu não esperava que a empresa que eu trabalho, mudasse tanta coisa. Inclusive, existem Uhum. mudanças com relação à colocação, né? Vai existir corte. E assim, eu imaginei na minha vida, planejei trabalhar a vida toda nessa empresa, né? Planejei uma série de coisas, inclusive planejei uma viagem agora no final do mês. E assim, provavelmente eu vou ter que mudar essa viagem. Está tudo certinho, com as datas ajustadas. O que é que eu faço? Quem é que eu sou, Fabiana? Quem é que eu sou? Planejador, O planejador, planejador, né? planejador, Alguém se planejador. identifica, gente, com esse perfil, Esse perfil, coloca aí eu, vamos sinalizando aí. né? Né? Então, esse perfil, gente, tem uma característica legal de planejar as coisas, gostar das coisas muito bem ajustadas, mas não gosta de mudança, né? É um perfil que trabalha Mais a resistente. mudança de uma forma resistente, né? E o quarto Uhum. perfil é exatamente esse. É, Poxa, Fabiana, a gente vai fazer a live, você preparou todo o material, leu os dois livros que eu passei para você, Fabiana? Conseguiu ler, né? O Uhum. equipamento está todo ajustado, você trouxe a questão do tipo de celular específico para luz, está tudo direitinho. Quem é que eu sou, Fabiana? Analista, analista. Analista, né? Então, gente, Meu filho é analista. o analista é exatamente conforme, que trabalha com regras, ele é bastante leal. Uhum. Na realidade, todos são leais, né? Na realidade, o que é que acontece? Todos nós temos duas dessas personalidades mais evidentes no nosso comportamento, né? Dois desses comportamentos mais evidentes. Esses perfis foram definidos por William Maston, é um americano, né? Ele, a partir de estudos, né, que foram encomendados pelo exército americano, ele percebeu que as pessoas, em determinados contextos, agiam e tomavam atitudes diferentes. E aí ele começou a traçar exatamente, diante das atitudes, as características que mais sobressaíam dentro de cada atitude nos contextos, né? Criando a teoria
dos perfis comportamentais, né? Hoje a maioria das empresas trabalham com o DISC, Os- DISC é exatamente a sigla, né? Que é uma sigla em inglês, exatamente para caracterizar cada perfil desse. A gente citou os quatro perfis, né? O dominante, o influente, né? Que é o social. Citou a questão do planejador e do conforme, né? Que gosta de tudo, de tudo certinho, tudo dentro da conformidade, tá? O que é que a gente traz agora para vocês? Vamos imaginar, dentro desse contexto que a gente está vivendo, que uma salada dentro da nossa casa, a gente se identifica com um perfil. Mas vamos imaginar nosso marido, nosso filho, né, nossos parentes Uhum. que estão mais próximos, nossos colegas de trabalho, com quem que a gente tem tido conflito, né? Com quem que a gente não tem percebido o que é que a gente está dando para o outro, né? Exatamente porque a gente não conhece o que tem dentro da gente, né? Quantas vezes a gente tem a fala de dizer que um filho é lento, né? De dizer que Uhum. o parceiro, né? A esposa ou o esposo que é devagar para tomar decisão, quando no fundo, o que é que a gente quer trazer aqui hoje? É que todos esses perfis que a gente caracteriza são muito legais, tem coisas positivas. E o que é que a gente tem que fazer? É se autoconhecer, né? Conhecer a nossa identidade, para exatamente saber quais são os nossos recursos, quais são os nossos pontos mais fortes, e aí começar a interar de uma forma que seja empática com o outro, para a gente saber tolerar e conviver melhor, né? Porque o que é que a gente tem vivido hoje? Muito conflito em função da falta de tolerância, da comunicação que é violenta, né? A gente não sabe educar os nossos sentimentos. Geralmente a gente expressa a questão dos nossos sentimentos da forma que vem no processo, né? Não respira e acaba levando para o outro que a coisa distorcida, né? Quantas vezes a gente quer dizer para o outro, eu queria que você fizesse tal coisa, isso é mais confortável para mim, me, Uhum. me traz segurança, e a gente faz o quê? A gente leva a emoção sem processar, né? Leva a raiva, leva a crítica, Isso né? mesmo. Gente, vamos aí compartilhando, chamando mais pessoas que ainda tem muito conteúdo aí pra gente, viu? Eu sempre gostei muito, eu achei interessante quando eu fiz a minha primeira análise, né? Como eu falei, na verdade eu Uhum, fiz, ela ficou guardadinha, eu não entendi, eu li aquele monte de folha, né? Recebi. E durante a formação foi que eu fui entender ali o meu perfil comportamental. E interessante, Christian, acho bem interessante falar, né, que durante essa questão do perfil, às vezes a gente olha e fala assim, ah, eu não gostei muito do meu perfil. Eu tive essa primeira impressão quando eu fui fazer minha análise, né? O meu deu planejador e analista, que é o conforme, né? E falei, uhum, nossa, dois perfis bem assim, de planejamento, de focação, e fiquei com aquilo, não tenho nada influente, não tenho nada, quase nada dominante, tudo. E aí eu fui observando o seguinte, por que que é importante você descobrir seu perfil? Porque aí você começa a achar meios para que você utilize dos outros perfis também. E quando uhum, você descobre o seu perfil, por exemplo, quando eu descobri o meu, então, gente, eu não sou nada influente, não sou nada comunicadora, mas eu estou aprendendo a fazer isso. Eu estou aprendendo, aí eu vou me desenvolvendo, eu vou buscando meios. Tem pessoas que fazem isso de uma forma muito natural. E essa questão que você falou da casa foi muito interessante mesmo, porque olha só que interessante. Eu e meu esposo, eu ficava assim. Se eu fazia uma conta, eu falava assim: olha, o orçamento, um exemplo, deu 3.527. Eu tinha que falar os 7. Se tivesse os centavos, eu também, no meu perfil, eu falo os centavos. 527,50 centavos. Aí, quando ele chegava com o negócio, falava: quanto foi isso aí? Ah, 3.500. Os 27 e os 50, ele já pulava. E eu falava: por que você não fala? Por que que você não fala exatamente? Quando eu fui fazer a análise, que eu já fui entender o perfil dele, que é um perfil de comunicador,
Aí a gente vai ver que o comunicador não se apega muito a esses detalhes, né? Não se Aham, apega aham. muito a essas coisas. Aí você compreendendo como a mente do outro também funciona de acordo com o perfil, então você começa a ter mais empatia, você começa a compreender melhor as atitudes do outro, e é muito, muito interessante, gente, quando você descobre. E aí eu fiz aqui em casa, e aqui em casa cada um, é essa salada que o Christian falou, cada um uma coisa. A E é, menina, extremamente dominante, se deixar, ela domina. O Igor, conforme, muito, 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 muito mesmo conforme, né? aham. O de Fabiano, mais influente mesmo, comunicador, e o meu planejador. Então, quatro pessoas, ó, com perfis diferentes dentro de uma casa. E se você não sabe qual é o perfil, começa a ter esse, ó, embate de Conflito, né? convivência, embate de relacionamento, É, conflitos de conflito. relacionamento. E assim, sabe, Fábio, só para a gente estar bem antenado nisso, né, que as pessoas entendam hoje com relação às empresas, né? Olha só que coisa interessante. Antigamente, as empresas faziam as entrevistas buscando o quê? Quais são os seus recursos, né, para você Uhum, colocar no uhum. papel, né, na entrevista, botar para fora o que você tem de melhor. Hoje as empresas, a maioria delas estão buscando a seguinte resposta. Aliás, a pergunta é: cite ou fale de três experiências que deram errada, três situações que você não deu certo, né? Ou seja, que é a experiência negativa. Por quê? Porque essa experiência negativa, quando você relata, vai mostrar exatamente sua capacidade de transformar as coisas, né? Porque assim, De a gente, lidar. a gente não vive só em pico, a gente tem vales e picos. A vida é isso, né? Uhum, É, uhum. é interessante a gente lembrar, às vezes a gente fica conversando aqui, ah, não, só falando de pandemia, não. A pandemia é um fato que está acontecendo agora e assim, traz à tona, potencializa o quê? A necessidade da gente conhecer a nós mesmos, né? Mas no fundo isso é antigo, né? Você percebe isso, essa necessidade, só que as pessoas estavam nessa questão do corre-corre do dia a dia, escondendo isso debaixo da pele, quando no fundo agora vem a questão do Já isolamento. existe. Está convivendo todo mundo dentro da mesma casa, né? Relações que estão se misturando, relações de trabalho, relações de educação com o filho, inclusive, você percebe quanta coisa a gente está ajustando, né? Quanta coisa a Com gente tem que estar se adaptando, exatamente adaptando o nosso perfil ao contexto. O ambiente molda o nosso perfil, até mesmo porque nós somos seres sociais, né, biopsicossociais, ou certeza. seja, a gente não é isso só. E a gente tem que se moldar também, como você disse, poxa, vim fazer uma live para mim, né, do meu perfil. Eu sou muito calado, sabe? Mas é um desafio. Então, independente do perfil, gente, a gente tem que estar se desafiando, porque os perfis, né, tem muita coisa legal. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: conheci o meu perfil, quais são os recursos, quais são as coisas positivas que eu tenho, né? E as negativas, como é que eu vou trabalhar, como é que eu vou transformar, melhorar, né? O que é que eu posso tirar Uhum. do outro? A partir do momento que eu me conheço, ao invés de eu estar cobrando um comportamento do outro, até mesmo porque, Fábio, a gente não consegue mudar o outro. A gente De jeito consegue nenhum. motivar o outro através do nosso comportamento, Uhum. né, para ele se sentir motivado a mudar também, para melhor e no jeito dele. Concorda comigo? Com Então, certeza, com certeza. né, a gente não pode estar moldando o outro. E muitas vezes a gente tem essa postura, independente do perfil que a gente tenha, a gente está impondo, né, o que a gente é, ou melhor, o que a gente nem sabe o que a gente é para o outro, né? Tá andando como é que se diz, na multidão. Eu estou na multidão, mas eu tenho que estar na multidão, estar dentro do povo, estar misturado com o povo, mas ser diferente, estar entendendo minha posição, ter a minha postura, né? E levar isso com muita tranquilidade para o outro. Então, a importância da gente se conhecer, conhecer o nosso perfil, é exatamente estar levando com leveza, que não é uma coisa fácil. A gente não está trazendo aqui
nada que é fácil, mas é óbvio também, né? É muito óbvio. A gente não pode querer impor o nosso jeito, querer os nossos resultados para o outro, porque até mesmo o Uhum, resultado, a expectativa que a gente tem para a nossa vida não pode ser o que a gente está impondo para o nosso filho, né? Não é a profissão que a gente tem que a gente vai dizer, poxa, eu quero que meu filho seja isso, né? Então a gente está vivendo num mundo que o que tem sobressaído, depressão, a questão do suicídio está em alta, exatamente pela falta do conhecimento da identidade, as pessoas começam a querer representar papéis, né? Nós temos várias personas, mas que são personas de guetos, de ambientes, né? Quantas vezes a uhum. gente traz para os nossos filhos comportamentos dentro da inocência dele, né? De chegar nos ambientes da forma que está, com short sujo, até com um certo remendo, de forma tranquila e ser ele. Mas a gente, até pelas Uhum. crenças que a gente vem construindo no nosso, na educação que a gente tem, né? É, a gente traz essas travas que, no fundo, acabam tornando a gente infeliz, né? Incompleto, né? Buscando uma coisa que nem sabe o que é, né? Verdade, verdade, verdade. Gente, por isso, né, um dos motivos dessa jornada é isso, porque você precisa se conhecer. Como é que você quer cobrar daquilo, do outro, algo que nem você faz? Como é que você quer que o outro seja de uma maneira que você também não é, né? Que tenha Uhum, determinado comportamento. Então, tudo passa a partir do autoconhecimento. E é interessante que depois que você vive um processo real de autoconhecimento, você deixa de cobrar o outro. É uma coisa assim, você já não fica mais, você já não tem mais essa necessidade de que o outro supra nenhum dos seus valores, nada seu. Você não tem mais essa necessidade. Por isso, a jornada foi um dos motivos, porque eu pensei em fazer até com outro tema, com algo, outras coisas, mas depois eu falei assim, mas tudo parte do autoconhecimento. Tudo, 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 para você ter sucesso. Você falar assim, eu vou montar tal negócio, você precisa se conhecer para você ter sucesso naquilo. Para você saber, por exemplo, eu ciente do meu perfil extremamente planejadora e conforme, mais planejadora do que conforme, então eu sei que eu sou muito de colocar as coisas no papel e pouco de levar para ação. Ciente disso, eu comecei a estudar através do autoconhecimento e entender o que eu preciso fazer para não ficar no papel, para agir. Então, o que é que eu faço hoje? Eu faço compromissos. Eu faço compromissos. Então, uma maneira hoje de eu agir é eu colocar no papel, eu chegar aqui numa live e me comprometer. Olha, gente, nós vamos ter aqui o desafio, a jornada pronto. Ali eu fiz um compromisso, ali eu tiro daqui. Mas eu conhecendo o meu perfil, eu posso fazer isso. Mas quando você não se conhece, que você fala assim, poxa, eu queria, mas eu não ajo. Por quê? Porque falta conhecimento. Já tem pessoas, o comunicador, o influente, geralmente ele é o quê? Ele é uma pessoa que ele muda muito de direção. Ele muda muito, ele começa, daqui a pouco ele muda, ele vai pulando, né? Ele porque ele tem uma necessidade também de estar sempre em movimento, sempre em movimento. Então, quando ele descobre isso, que ele está nesse perfil, o que que ele vai fazer? Ele vai criar coisas dentro daquilo que ele já faz para que fique prazeroso, porque ele gosta da novidade, ele gosta do algo além. Então, ele vai criar ali dentro artifícios, coisas, mas dentro do que ele já faz para não precisar ficar fazendo esses processos de estar sempre nesse processo de mudança. Então, você conhecendo o seu perfil, você começa a entender certos comportamentos seus, a entender por que você age de determinadas maneiras, e aí você começa a criar, né, outras maneiras de agir. Você começa a criar a agir com outros comportamentos a partir do conhecimento. Porque E, quando você não conhece, você fica muito perdido. e assim, né, Fabiana, o que é mais interessante dessa coisa do autoconhecimento, da gente ter esse domínio
sobre a gente, né? Não que a gente não vá tropeçar em algumas situações, né? Até mesmo porque perfeição não existe. Mas, assim, a partir do momento que eu me conheço, a gente fez conexão no início com quem a gente se afastou, com quem a gente queria estar próximo. Para pensar um pouquinho, esse irmão, essa amiga que está afastado, o que é que chocou, né? O que é que eu tenho, a partir do momento Uhum. que eu identifico o meu perfil e identifico dele, o que é que chocou, né? Geralmente a gente se afasta de alguém porque, primeiro, conflito, uma opinião, ou a gente não aceita a sombra do outro, que a sombra do outro é exatamente o que tem na gente, a gente não consegue enxergar ou enxerga e não aceita, né? Muitas vezes o que incomoda no outro é um espelho. Eu estou O dizendo que espírito. minha mulher não é clara, mas assim, a clareza às vezes está faltando. Eu estou falando de que a gente fez outro dia uma vivência num grupo de casais e assim, eu tomei um susto, né? Eu coloquei que ela não era clara, mas com o exercício caiu uma ficha. A clareza faltava de mim, entendeu? Então, muitas vezes a gente está julgando o outro, mas está fazendo o quê? Está fazendo julgamento do outro em cima do que a gente sabe que a gente tem e Uhum. precisa tratar, né? Então, olha que coisa como é importante a gente se autoconhecer, como é importante a gente trabalhar isso. A gente sempre fala que quando a gente levanta esse tapete, vai buscar isso, né? Essa sombra, dói, dói, mas muitas vezes não, é um fato. Quando você não busca, você está esbarrando em várias coisas, em várias pessoas e repetindo, repetindo os conflitos, né? Uhum. Sai, Uhum. no caso, às vezes, da questão de relacionamentos, de casamento, se a gente for especificar, muitas vezes a pessoa sai para o segundo, terceiro, quarto casamento e, com o tempo, começa a perceber exatamente o quê? Os mesmos problemas vindo à tona, inclusive a escolha das pessoas, os perfis que ele escolhe, são exatamente o que ele não tratou nele, né? Uhum. Envolvido Uhum. nisso tem as crenças, né? Quantas crenças a gente traz dentro da gente que trava a gente, né, com relação à felicidade, com relação a sucesso, né? Quantas vezes a falta do conhecimento do perfil e a crença que a gente carrega afasta a gente da prosperidade que a gente quer. A gente tem um discurso que não é congruente, porque a gente tem no discurso, na crença da gente, né? Quem nunca se pegou, ou melhor, dizendo que, analisando, pô, todo rico é miserável. Eu já vi muita gente dizer, rico é miserável, rico não ajuda ninguém, rico não passa né? Acho que na agulha tem alguma coisa dessa, é mais Tem fácil na o camelo Bíblia, tem uma passar, passagem. né? Mas É. assim, gente, é, essas crenças a gente tem que reavaliar e cruzar com os nossos perfis, né? Não é só o perfil, mas cruzar também o que é que a gente tem da nossa criação que está travando a nossa vida, está trazendo, né, a falta de plenitude, a falta de harmonia, né? Qual é a conexão que a gente precisa fazer com a gente para exatamente a gente viver de forma abundante. Que a abundância é como a gente tá colocando aqui. Não é a questão de ter dinheiro, mas a gente ter equilíbrio, né? Em todos os pilares da nossa vida. E o primeiro pilar que a gente tem que trabalhar é exatamente o do perfil que a gente tem, né? Quem é que eu sou, né? Aonde que eu quero chegar? A gente está aqui nesse momento, né? Como é que eu vou descobrir o ponto que eu quero chegar se eu não me conheço? Né? Então, qualquer local onde eu chegue vai ser bom ou ruim, né? Porque eu não sei onde é que eu vou chegar, então, para mim, tanto faz. Eu vou ser um zumbi dentro da minha existência, né? Vou para o trabalho, volto, me relaciono de forma como animal. Então, a diferença da gente, exatamente, para a animalidade, para a questão do instinto, a gente tem o instinto do animal, mas exatamente é essa questão do poder entender, né, os nossos instintos, poder trabalhar ele, né, trabalhar as várias pessoas que a gente tem dentro da gente, que não são poucas, né? A gente desenvolve Hum. várias pessoas dentro da gente, né? Dentro da gente tem desde o agressivo ao pacífico para ser trabalhado, né? O agressivo. Então, isso faz parte de cada perfil e cada perfil que a gente coloca
Se alguém anciona, não, eu quero ser o perfil dominante, o perfil do executor, você vai ver que dentro do contexto que a gente vive, tem gente que faz sucesso sendo executor, tem gente Uhum, tendo sucesso sendo planejador, tendo dentro do perfil, né? Outro tipo de característica, não executor, né? Porque às vezes as pessoas ficam em algumas características, como você disse, né? Ansiando, eu também quando uhum. fiz o meu perfil, eu disse, poxa, eu queria ser mais planejador, que eu não sou planejador, né? Eu sou executor e tem uma questão também do analista, né? E assim, e ainda existe o conflito da gente dentro do nosso perfil, né? Que tipo assim, eu como executor, eu tenho meu conflito interno com o meu analista. O meu analista é o quê? É a fala que diz bem assim, poxa, eu tenho que fazer tudo dentro das normas. Só que a dinâmica da vida diz assim, poxa, eu tenho que mudar rápido. E às vezes eu tenho que fugir das regras, manter os princípios. Os princípios têm que permanecer, Sim, não é isso? O princípio da honestidade, da clareza. sim, Mas assim, claro. quebrar regra, para avançar, às vezes a gente tem que quebrar regra, né? Então, olha só a gente olhando para dentro da gente e vendo também os nossos conflitos, das nossas falas, com relação até às próprias características que são conflitantes em determinados contextos. Você não sei se isso acontece com você, sabe, Fábio? Mas Com às vezes algumas certeza, com falas certeza. internas são conflituosas dentro de mim, né, para chegar a um objetivo, Christian né? falou aí sobre as personas, né, que nós temos, todos nós temos várias pessoas dentro, e é verdade. Agora, qual é que vai sobressair? Qual é aquela que vai vencer? Qual é aquela que vai estar aí ativa na sua vida? É a que você alimentar mais. É aquela que você buscar mais. É, tem até uma história do Coringa, Christian, não sei se você já viu, ou se alguém que está aqui, de um dos atores do Coringa, né, que fazia o Coringa, que ele queria ser, e ele foi, né, considerado um dos melhores, assim, em termos de o que melhor representou o Coringa. Só que ele, para isso, ele ficou dentro de um quarto, né, para viver esse personagem, porque ele queria viver o personagem do Coringa, né, para poder atuar. Ele ficou dentro de um quarto preso durante X meses longe da família. Ali ele agia, ele se vestia dentro de um quarto de hotel. E acabou que ele entrou tanto no personagem que ele chegou a perder até a própria vida. Né? É uma história bem triste, mas isso é real. Tem uma carta do pai dele contando tudo o que aconteceu, porque ele deixou de ser ele e começou a viver apenas aquele personagem. Só que aquele personagem que ele entrou era um personagem o quê? Triste, sombrio, de dores. Foi ali que ele entrou. Foi ali que ele entrou. Então nós devemos ter cuidado. Onde é que eu estou entrando aqui? Onde é que eu estou entrando aqui dentro? Será que eu estou olhando e estou resgatando uma Fabiana que tem coragem? Uma Fabiana. Para eu resgatar essa Fabiana que tem coragem, eu tenho recursos para isso. Eu tenho que buscar esses recursos. Para eu resgatar uma Fabiana mais comunicadora, né? Eu era muito pouco comunicadora. Então eu ia em um evento com meu marido extremamente comunicador, ele chega, ele logo faz amizade, todo mundo gosta, todo mundo, né, dá risada, eu ficava mais quieta, ficava mais contraída, eu deixava sempre ele. Então, para eu poder me adaptar, e você convivendo também com outro perfil, você começa a mudar um pouco, você começa a se moldar um pouco, não é mudar, mas você começa a se adaptar também àquele perfil, né? Então, como ele também teve que se adaptar ao meu, de ser mais da questão do planejamento, que ele não tinha, e começou a ter e ter mais por conta do meu perfil, para que a gente realmente desse tudo certo. Mas o que eu quero dizer é, qual é a pessoa que você está tirando aí de dentro de você? Quem é que você está tirando? Qual é o personagem que você está tirando dentro de você? Será que é o personagem de sucesso, o personagem que está vencendo, o personagem que está criando boas coisas na vida? Ou é o personagem que está olhando para o triste, para o difícil, para o complicado? Qual é a roupa aí que está sendo? Eu gosto muito de usar essa expressão. Qual é a roupa que você veste? Então, Com nós temos que ter certeza. muito cuidado com o que nós estamos alimentando. Muito cuidado com o que nós estamos alimentando. Você está falando desse Coringa, eu estou me lembrando também a questão de uma fala.
de alguém que eu conheço, muito próximo, e assim, o quanto a gente perde quando a gente não se conhece, né? Porque assim, a vida passa muito rápido, quem não vivencia o presente, quem não se conhece, quem não Uhum. conhece a identidade. E assim você vê muita gente que está bem colocado na vida com relação à profissão, mas não tem brilho no que faz, né? Não, E chega certeza. uma certa idade, quando eu digo sem preconceito da questão da idade, mas o outono da gente é exatamente a questão da velhice, né? Que traduz muito a questão do que a gente viveu os anos anteriores. E assim, você não olhar no olho o brilho, né? Dizer bem assim, eu Uhum. realizei, né? E assim, chegar num determinado ponto da vida, mesmo você ativo trabalhando, você não tendo consciência do que você ainda pode conquistar, porque enquanto você tem vida, né? Eu acho que existe Com conquista para fazer, certeza. Com né? certeza, Então, sempre, sempre, quanta sempre. gente tem vida, né? Se a gente está falando a questão de uma certa idade, mas assim, quanto jovem, né, que não tem esse brilho no olhar hoje, exatamente pelo, pela dinâmica de vida, pela falta dessa educação de se olhar, pela questão até da própria mídia que a gente vive, digital, né, que é rápida, está cuspindo para a gente várias informações, mas muitas vezes, Fábio, parte dessas informações são descartáveis, ou melhor, a gente enche o nosso HD de informação, né, que não presta, Uhum. né? A gente às vezes está olhando Instagram, né? Claro, tudo isso é muito legal, mas assim, o que é que eu estou buscando nesses conteúdos, né? O que é que me acrescenta? E isso também tem muito a ver com a sua identidade, porque às vezes você está buscando a identidade do outro. Na realidade, a identidade que você acha que o outro tem, né? É a ilusão. Você está vendo um oásis, uma coisa muito bonita no outro, mas assim, quais são as dores do outro, né? O que é que eu quero realmente? O que é que eu quero camuflar? Então, a questão da busca da identidade, de você estar fazendo de forma muito tranquila, vai levar aqui a você passar exatamente os seus problemas naturais da vida, porque ninguém vive sem problema, esses vales, de uma forma mais tranquila. E assim, para cada vale que você tenha vivenciado, vai ser um nível a mais que você avança, porque problema significa o quê? Significa crescimento, né? A gente não pode estar descartando os nossos problemas, né? Como sendo uma coisa tediosa, que a gente não vai passar. Em que mundo a gente está? Está em Marte? Não, a gente vai ter problema, sim. Uhum, Vai ter uhum, problema com a gente, vai uhum. ter problema com o filho. Faz parte da vida, a dinâmica da vida, né? E assim, como é que a gente se capacita a resolver melhor e tirar melhor proveito disso? É exatamente se autoconhecendo, né? A partir do momento que eu me autoconheço, eu começo a visualizar de forma clara onde é que eu quero chegar, né? Qual é meu propósito de vida, né? Se fala muito de propósito hoje, mas assim, o propósito não é ajudar o outro na dinâmica geral. Muita gente, qual é meu propósito de vida? Ajudar o outro. Poxa, mas antes de ajudar o outro, tem a mim. Eu preciso me ajudar. Eu preciso andar, né? Como é que eu posso ajudar, fazer caridade com o outro, ser benevolente, se eu não estou sendo comigo? Então, Com qual é a certeza. persona que eu estou desenvolvendo, né? Quem é que, né? Aí você descobre também dentro desse contexto, né? Muitas vezes a gente assumindo vaidade, né? A questão de um certo egoísmo, para exatamente compor contexto que nem a gente se enquadra neles, né? E aí os resultados, né? Que a gente comenta, né? Quantas doenças, né? Mentais estão surgindo aí, estão Uhum. bombando, né? Suicídio, depressão surgindo, não, estão aí, né? Para a gente verificar. Uma coisa interessante que eu lembrei, sabe, Fábio? Tem um amigo meu que entrou aí, Ricardo. A gente conversa muito, né? E ele é uma pessoa que trabalha com a questão do CVV, e assim, ele relata para a gente, quando a gente conversa, que dentro das. Ele não traz a fala, claro, ele mantém a questão da ética, Uhum. mas o que ele traz é que o último problema das pessoas que estão ligando para lá é dinheiro, né? Ninguém leva problema de dinheiro, problema material.
são questões exatamente da falta de conhecimento da sua identidade, né? Dessa vida vazia, entendeu? Exatamente. Gente, olha que interessante, né? Tem uma carta também que ficou um tempão rolando aí na internet, né? De pessoas que, quando chegava ao final da vida, uma enfermeira que escreveu, acho que tem um livro com essa história, que ela fala assim, o que, que as pessoas relatavam, né? O que, que elas falavam nesse final da vida. Nenhuma delas falavam sobre essa questão financeira. Eram sempre outras questões. Se ela pudesse voltar atrás, o que, que ela mudaria? O que, que ela corrigiria? O que, que ela, sabe? Iria Uhum. aproveitar mais, iria viver mais, iria passar mais tempo com a família, iria... Então você vê como é interessante, nada disso voltado para essa questão financeira, mas tudo voltado a pessoas, comportamentos e relacionamentos, né? Como o menino Antônio colocou aqui, é o distanciamento do eu. É verdade, Uhum. Antônio. É isso mesmo, exatamente isso, o distanciamento do eu. Christian, nós só temos mais, acho que dá 5, menos de 10 minutos. O que é que a gente Passa pode, o rápido, né? que é que a gente pode ofertar para os nossos amigos aí? Eu pensei, Fábio, é, quem contactar, né, no meu e-mail, a gente dá 2 sessões de coach, né, para exatamente Olha, gente, ter uma noção do processo, né, e quem sabe performar melhor, né? Então, quem show. mandar um e-mail para a gente, aí, os 2 primeiros e-mails que chegarem para a gente, dizendo o que achou da nossa live, né? Vai estar ganhando o quê? 2 sessões de coach exatamente para ver se turbina, né? Acorda para a É vida. no e-mail ou você quer que coloque o Instagram, Christian? No Instagram, a mensagem. Porque senão tem No que colocar aqui o e-mail. número do o e-mail O mesmo, e-mail né? na minha bio tem. Na sua bio tem, né? Pronto. O É, meu acho que tem lá também. Senão o meu tá hum. no. O meu acho que já cai direto no Zap. Não lembro se tá meu e-mail lá. Mas vocês E podem aí, entrar, gente. Christian Pinheiro. É christian.coach, né? mas está lá na bio, Christian. E aí, é uma boa oferta, é um dia de Nossa, sexta, olha que maravilha, gente. Olha que né? maravilha. Aproveitem essa oportunidade, viu? Aproveitem Né? essa oportunidade. A Gente, gente fala aí como é que foi a live compartilha. de hoje. Você gostaria de fazer mais alguma colocação, Christian? Fique à vontade, ainda temos 5 minutinhos. A colocação é a gente buscar estudar a si próprio, né? Para Hum, exatamente identificar quem a gente é, buscar felicidade, né? A felicidade está aí, a abundância está tudo muito ao redor da gente, viver o presente, né? É, a gente começa a lembrar algumas histórias, né? De pessoas que são terminais e assim, essas pessoas terminais ensinam muitas lições a gente, né? com certeza. Porque começam a perceber qual o valor da vida, né? O valor da vida são coisas muito simples, né? A satisfação de um presente, o aqui e agora, de desfrutar, né? Desfrutar da amizade, desfrutar do paladar. Lembrando do paladar, né? Muita gente perdeu o paladar com a história da pandemia, né? Não Quanta gente foi? está sendo lembrando que tem que agradecer por tanta coisa, né? E a gente É infelizmente verdade. não usa uma coisa tão benéfica, né, para a gente que é agradecer sempre, né? Agradecer a vida. Agradecer. Levantou, agradece porque dormiu bem, se não dormiu agradece também, né? Mas agradece por estar acordando e poder se movimentar para transformar as coisas, né? A gente está aqui para transformar a nossa vida, né? Exatamente. Mudar de nível, Exatamente. né? É isso aí, gente. Eu vi aqui umas mensagens do povo Uhum. agradecendo. Georgia colocou aqui conviver com propósito em família. Meus dois perfis dominantes são diferentes do perfil do meu Ela esposo. não é fácil não, viu? O perfil dela não é Ó o esposo aí, ó o esposo aí. Mas é uma Show. luta, sabia? É É um isso aí, desafio, gente. né, Quando a Fábio? gente... É um desafio, mas é um desafio muito bom. Eu falo que só vem É, pra gente o que a gente precisa. é Quem isso está aí. hoje na sua vida é exatamente aquela pessoa que precisa para você se desenvolver. É isso É. aí. Essa pessoa que está na sua vida é a pessoa que você precisa. É com ela que você vai aprender lições. É com ela que você vai aprender a se relacionar, talvez a ter paciência,
talvez a ter mais empatia. Então, quem está na sua vida é quem você precisa mesmo. Porque eu tenho a crença de que nada é por acaso, nada é à toa, né? Nada Uhum. é do nada. Então, tem um motivo. Então, se aquela pessoa chegou na sua vida, ela tem um propósito ali na sua vida e você também na vida dela, né? E que seja um propósito que além de se desenvolverem como pessoas, mas que possam também ser felizes juntos, que possam aproveitar, estar juntos, desfrutar de bons momentos juntos, fazer valer a pena, né? O que é da gente é viver a vida, é aproveitar, é realmente usufruir. A gente está aqui para isso, tem que aproveitar, né? E tem que aproveitar Transformar limão em mesmo. limonada, né? Oh, com certeza! Com certeza, com certeza. Gente, Cristian, eu gostaria muito de agradecer, já finalizando aqui, se não cai a live, né? Oh, Jóia. passa muito rápido. Muito Agradecer obrigada a também aos nossos você. convidados. Agradeço a vocês também, cada um que passou aqui. Rose, Maninha, Antônio, Cleidson, Dila, Georgia, Marlene, Cláudia, muita gente aqui, alguns não dá para falar, Rose, alguns não dá para falar o nome porque passou muito rápido, Apóstolo. Eu, Cláudia aqui, já falei. Quero agradecer a cada um de vocês, gente, por estar aqui nos acompanhando. Nós amanhã temos live, tá bom? Às 9 da manhã. É a última live da jornada, né? Do esquenta. Que eu falo que a jornada é o esquenta. As lives é justamente para esquentar, para você se preparar, uma preparação para viver a jornada. Então, amanhã de manhã nós temos live, sábado da manhã, com a Sara França. E olha o tema, o poder do perdão. Tá? É Então forte, né? não perca, é forte, vai ser forte, o negócio é para fechar. Porque para você viver o autoconhecimento, eu vou deixar que ela vai falar tudo amanhã, senão eu começo a entrar no tema aqui que não é meu. Mas para você viver todo um processo, você precisa tá limpo. Minha gata subindo aqui, ó, na negócio. Você precisa estar limpo, você precisa estar bem. E para isso é necessário perdão, né? Então amanhã, 9 horas da manhã, não percam, tá? Vou estar aqui prontinho esperando vocês. Então venham para a gente finalizar essa semana, 2 semanas de live seguida praticamente, né? E eu agradeço muito o carinho, a compreensão e por vocês estarem nos acompanhando também. Agradeço de coração mesmo. Vamos tirar uma foto? Acho que dá tempo, não sei. Se alguém quiser bater um aí, deixa eu tentar aqui. Não sei se dá tempo. Vou tentar aqui. Fez pose? Pronto. Show! Mais uma vez, obrigado aos nossos convidados também, né? Que a gente possa ter levado, né? Uma mensagem que traga reflexão, né? Porque é muito importante, quando a gente leva, a gente também aprende muito, né? Com certeza, sempre, sempre. Sempre aprendendo muito mesmo. Gente, um abraço. Um Obrigado, abraço em gente. Geórgia, Christian, nas crianças. Fiquem todos com Deus aí, viu? Amém. Gratidão. Um abraço em cada um de vocês. Até amanhã de manhã às 9, tá? Tchau, Até Fábio. amanhã de Obrigado. Obrigado a manhã. todos. Tchau, tchau, Tchauzinho. gente. Um Tchau. abraço. Obrigado.